Bom, aqui estamos novamente para mais uma aula com os terceiros anos. Dessa vez é sobre a Revolução Russa de 1907. Lembrando que ocorre no contexto entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse contexto. Já falei dela porque marca a saída da Rússia da guerra em 1917, né? E depois com o nascimento da União Soviética, que vai nascer em 1918, desculpa, 1922 nasce então a União Soviética, que vai até 1990, quando então ela acaba, né? Ela é destruída. Então, a Rússia segue como país hoje. Mas é um processo, para entender isso, nós temos que entender que em pleno século, final do século XIX, no século XX, quando a Europa já estava no processo, quando toda a Europa já estava no processo de industrialização, né, a Rússia ainda permanecia em processo de ruralização, principalmente com o trabalho servil, com servos, né, com domínio dos nobres sobre os servos. Então, a Rússia tinha 3 cidades industrializadas, então ela estava iniciando o seu processo de industrialização ainda no século XX. Então, é todo um contexto diferente do que a Europa está passando, né? Então, nós vamos ver agora como ocorre esse processo, a Revolução, né? E tudo que desencadeou a partir dela. Só um minutinho. Então, vamos lá. A Revolução Russa, como eu falei, de 1917, né? Então, ela inicia nesse momento. Como eu falei anteriormente, a Rússia ela é uma monarquia autocrática, né? Ela é uma monarquia absolutista, em que o rei é o czar, é o imperador, né? A palavra que o rei que governava nesse momento é o czar Nicolai II. A palavra czar, né? Deriva da palavra Kaiser, que por sua vez deriva da palavra César, né? Até porque vai ter essa ideia de que o imperador é algo é, é algo que remonta lá o imperador romano, né, o César, o Sacro Império, né, então o detentor do cristianismo. Então essa ideia do poder dos czares, né? Então, como eu falei, é uma autocracia, né, em que o rei tem poderes absolutistas, e Nicolai, ele pertencia à família Romanov, que estava no poder na Rússia se eu não me engano, memória, há 300 anos, né, que era a dinastia mais antiga no poder naquele momento, né, que governava a Rússia naquele momento. Então, a Rússia, ela, como eu falei, ela tinha esse processo rural, agrário, né, ainda tinha o trabalho servil, que o trabalho servil só vai ser abolido em 1861, século XIX, né, e ainda vai predominar algumas indústrias, né? Desculpa, poucas indústrias, né, na Rússia naquele momento, né? Porém, aonde tinha indústria, o trabalho meio que confundia o trabalho servil, né? Porque os salários eram baixos, as jornadas altas, né? Então havia um descontentamento, mesmo dentro do trabalho operário, havia também essa exploração da mão de obra, que era comum, era como eles viam, né? Vinham lá do trabalho servil, desse sistema de feudal, né? Então, as primeiras indústrias não vão nascer de forma diferente, né? Elas vão nascer dentro desse contexto, né? Dessa visão de mundo. Quando o czar Nicolau assume, havia toda uma esperança, até porque ele assume muito novo, muito jovem, né? Toda uma esperança de que ele fosse modificar
o sistema político da Rússia, né? Temos que pensar que a Europa passava por um processo de democracia, né? Países como a França, a Espanha, a Inglaterra, eram monarquias burguesas, né? E havia essa esperança de que também a Rússia passasse por esse processo. Só que desde o momento, desde o primeiro discurso que ele dá após a sua coroação, deixa-se bem claro que vai manter o sistema de autocracia. E aí a Rússia começa a cometer, para garantir o seu poder, para impor o seu poder, ele vai entrar em guerra com o Japão, pelo domínio da Coreia e da Manchúria. Só que vai ser uma guerra dispendiosa, né? Eles vão acabar perdendo para o Japão, até porque a Rússia não está preparada ainda, né? Temos que lembrar que é o processo do final do século XIX, início do século XX, então há todo esse processo. O Japão estava mais preparado para a guerra do que a Rússia, né? O que faz com que a Rússia acaba sendo derrotada nessa guerra. E, é claro, isso prejudica muito, abala demais o poder do czar. Depois é criado, em 1903, é criado o Partido Operário Social Democrata, né? Esse partido, obviamente, ele nasce com os princípios das teorias de Karl Marx, porém, percebam que ele ainda é um partido que em seu nome deixa bem claro, tem o ideal, né, de uma social-democracia como ocorre nos países europeus, né? Então, esse partido vai ser dividido por dois grupos, a maioria, né, são os bolcheviques em Rússia é a maioria, então, são os mais radicais, os bolcheviques, eles entendem que a Rússia só iria melhorar através de uma revolução, mas existia uma minoria, os mencheviques, que eram os mais moderados, que eram compostos pela burguesia, né, pelos membros da burguesia, e eles, obviamente, por serem mais moderados, eles pensavam não na destruição do czarismo, mas na implantação de uma social-democracia, né, a esperança que se tinha naquele momento de uma social-democracia. E aí as coisas vão após a guerra japonesa, as coisas vão se deteriorando. Por quê? Porque a Rússia vai passar por um processo de invernos rigorosos, pouca colheita, né? Então o povo vai estar cada vez mais oprimido, sem comida, enfim, até que o povo se levanta, né, e resolve ir até o palácio de inverno do imperador, em São Petersburgo, para solicitar ao czar que ele atendesse às reivindicações, né? Eles não estavam nada mais, eles não estavam pregando o fim da monarquia, eles só queriam que o imperador, que o czar olhasse por eles. E aí eles vão desarmados até o czar. Porém, o chefe do exército do czar é o tio dele, e um homem extremamente conservador. E ele, então, coloca o exército em cima dos manifestantes, na qual o exército vai atirar a sangue frio, né, em todos os manifestantes. Vai ser um banho de sangue nas ruas de São Petersburgo. E esse episódio vai ficar conhecido como Domingo Sangrento. Esse episódio vai servir de estopim para a chamada Revolução de 1905. O que foi a Revolução de 1905? Motivados, né, pelo o acontecido no Domingo Sangrento, contra os manifestantes, a Rússia vai ser tomada por greves, vai ter assassinato de autoridades, rebeliões camponesas, rebeliões estudantis, a rebelião de marinheiro, né, a famosa rebelião do encouraçado Potemkin, né, que são rebeliões que vão acontecendo e vão minando o poder do czar, né, até que o czar se vê
acuado, né? Ele não tem mais poder, ele vê que não tem mais como, como reagir, e aí ele aceita a convocação de um parlamento, que é a Duma, né? Como era conhecido o parlamento russo, que há muito tempo não era convocado. Então, ele resolve aceitar o pedido dos manifestantes e convoca a Duma para, para poder resolver a situação. E aí a Duma decreta uma monarquia constitucional. Só que essa experiência de monarquia constitucional vai durar pouco tempo, 2 meses. Logo, o imperador dissolve o parlamento e volta a ser absolutista, absoluto de novo. Né? Nesse momento, surgem em toda a Rússia os sovietes, que eram comitês formado por trabalhadores. Cada cidade vai se formar esses comitês, né? que obviamente é oriundo do Partido Democrático, ali, que a gente viu ali, né? Do Partido Social Democrata. E esses sovietes, eles são, em sua maioria, bolcheviques, né? E eles, então, vão se formar nas cidades, nos campos, né? E eles vão controlar as manifestações, né? Não só as manifestações, mas a organização social, né? Na sua localidade. Então, o lema desses sovietes era pão, paz e terra. E aí ocorre, então, a Revolução de 1917. Né? A situação está cada vez mais deteriorada, a população está infeliz, greve geral, o czar cancelou a Duma, então, e a situação está cada vez mais intolerável. Temos que também pensar que o czar, ele havia uma interferência muito grande, um descontentamento da família real por conta da presença de um monge que dominava a família, né? Também havia o fato de que a Rússia nem bem saíra de uma guerra com o Japão e já entrara na Grande Guerra, quer dizer, na Primeira Guerra Mundial, então o povo não via isso com bons olhos, até porque já morreram tantos, já morreram na guerra com o Japão, agora se meter em outra guerra que, a princípio, né, não teria a ver com a vida dos russos, né, com o aspecto privado, uma vez que a Rússia ainda passava por todo aquele processo de fome, falta de alimento, falta de estrutura. Então, a pessoa do imperador, a popularidade do imperador estava caindo cada vez mais, o que vai dar força para a Revolução. Né? Então, em fevereiro de 1917, ocorre quando a Lenin volta da Rússia. Lenin estava exilado na Alemanha, né? E aí ele é um dos líderes dos bolcheviques. Ele volta, em 1917, ele volta para a Rússia, e aí ocorre, então, a Revolução Russa. Então, alguns, inclusive, dizem que foi os próprios alemães que fizeram isso, mandaram Lenin de volta com a finalidade de tirar a Rússia da guerra, né? enfraquecer a Entente, enfraquecer o grupo ali dos aliados, e aí, mas o fato é que o retorno de Lenin à Rússia vai fortalecer, né, e dar estímulo à Revolução. Com a Revolução, o Palácio de Inverno é tomado pelos revoltosos, né, inclusive com a participação dos próprios soldados, dos próprios guardas do palácio, né? Como estava a situação da família real, estava tão deteriorada que a sua própria guarda acaba aderindo aos revoltosos, né? E aí a família fica presa no palácio. O imperador
o czar, desculpa, é obrigado a renunciar. Ele renuncia primeiro em favor do seu filho, mas seu filho estava doente, daí depois ele renuncia em favor do seu irmão, mas seu irmão também acaba não ficando no poder, e quem assume o poder são os mencheviques, né? O príncipe Alexander Kerensky, ele vai se tornar o dirigente da Rússia, o primeiro presidente da Rússia, né? Ele é um menchevique. E aí o plano dos mencheviques é o avanço do capitalismo, né, e a criação de empresas privadas, que até então eram todas estatais. Mas ele comete um erro. Ele não faz o que a população quer, que é retirar a Rússia da guerra. Kerensky acaba deixando a permanência da Rússia na Grande Guerra, na Primeira Guerra. O que, obviamente, vai acabar também descontentando a população. A população vê isso uma fraqueza. E, obviamente, se une em torno da figura de Lenin. Lenin, então, através dos sovietes, ele consegue mobilizar novamente a população e ocorre a famosa Revolução de Outubro, né? Ocorreu a primeira de fevereiro e depois a de outubro de 1917. A Revolução de Outubro, ela vai tirar os mencheviques do poder, né? Kerensky vai ser destituído do poder, e Lenin assume o poder com o apoio de sovietes. Quando Lenin assume o poder, Lenin, então, ele vai instituir o famoso comunismo de guerra. O que é o comunismo de guerra? É o confisco de toda a produção para enfrentar a pobreza, a estatização das fábricas, o confisco de bens da igreja, e vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk, que é o tratado em que ele entrega algumas regiões do norte da Rússia, né, ali da Lituânia, Letônia, aquela região ali, para a Alemanha, e ele, como indenização, e a Rússia, então, sai da guerra, né? Sai da Primeira Guerra Mundial. Ele vai impor, então, nesse momento, um governo baseado nesses princípios, né, a princípio, temos que lembrar que Lenin ainda não embora ele adote o chamado comunismo de guerra, mas ainda ela não é totalmente comunista, né? A Rússia ainda vai ter alguns princípios, até capitalistas, no caso, vai permitir algumas propriedades privadas, tal, mas a estatização das fábricas ditas como estratégicas para o Estado, como as indústrias pesadas, tal, isso vai ser, né, feito no governo de Lenin. Porém, Lenin acaba ficando doente, né, logo em seguida, e ele acaba morrendo em 1921. Né, ele acaba morrendo nesse momento. E aí, antes da morte de Lenin, desculpe, eu esqueci de falar de uma coisa importante, antes de chegar lá. No governo de Lenin, ainda vai ter um processo de uma guerra civil, que ficou conhecido como a guerra entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. Por quê? Países do Ocidente, após a Primeira Guerra Mundial, percebem o quão perigoso seria a implantação de um país comunista ou socialista na Europa. E aí se unem para tentar para apoiar a nobreza, né? a nobreza russa, para colocar novamente Nicolai no poder, né? E restituir a monarquia novamente. Essa guerra civil vai acabar tendo como comandante, né? Lenin coloca Trotsky com a função de criar um exército russo, que até o exército russo havia sido desmobilizado, né? Ter criado o Exército Vermelho, e aí esse exército vai entrar em guerra com esse exército
da nobreza financiado pelos países do Ocidente, somente a Inglaterra, a França, que vão financiar, Estados Unidos, Canadá, que vão financiar esse grupo. Porém, essa guerra civil acaba em 1921, né, com a vitória dos bolcheviques, e aí eles vão, então, acabar se tornando, né, se consolida os bolcheviques no poder. Desse momento, né, nasce, então, em 1922, nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, criada a URSS, né, que tem por objetivo, ela é comandada por um grupo de pessoas, né, por um conselho formado pelo Partido Comunista, né. Nesse conselho está Lenin, que é o líder principal, Stalin, que fica sendo como o secretário-geral da União Soviética, e Trotsky, que acaba sendo responsável pelo Exército Vermelho, né, pelo Exército Soviético. Esse conselho é chamado de Politburo. A Lenin, então, impõe o NEP, o novo Programa Econômico, né, que é um programa que vai ter o controle das finanças, o controle das indústrias, dos transportes, porém, ele mantém uma economia privada. Ele vai estar aliando uma economia estatal, mas também mantém a economia privada. E parte da produção agrícola teria que ser entregue ao governo para abastecimento do país. E outra parte, o restante, eles poderiam comercializar. Então, também vai ocorrer, nesse momento, a execução, né, da família Romanov, né, o imperador, o czar, no caso, e sua esposa, suas 4 filhas e o herdeiro do trono, Alexis, são executados a mando de Lenin, exatamente para não ter o perigo, né, da guerra civil, ali, porque o czar vivo poderia ter novos levantes dessa elite da nobreza tentando derrubar o governo. Então ele toma a medida de mandar matar o czar com esse intuito, né, de eliminar um oponente. E aí, em 1924, Lenin morre, né? A morte de Lenin marca um processo muito interessante, que é a disputa entre os 2 outros membros do Politburo, que é Trotsky e Stalin, né? Eles se odiavam, né? E por uma razões bem claras, né? Trotsky, ele vinha de uma classe média intelectual, né? Já Stalin, ele vinha da Geórgia, e ele vinha de uma origem humilde, camponesa, ele era bronco, né, para falar. E aí os dois eles sempre estavam em conflitos dentro do Politburo. E quando Lenin morre, os dois vão brigar pelo poder. E aí, porém, quem escolhia o novo líder seria o Congresso, né, a reunião do Partido Comunista. Ali se votava dentro do Partido Comunista e escolhia quem seria o líder. E aí, para isso, teria que ser, cada um defendia a sua visão da revolução e do socialismo. No caso de Trotsky, ele vai defender a ideia de uma revolução permanente. O que é essa revolução permanente? Uma revolução em que a Rússia, uma vez que a Rússia fez a sua revolução comunista, ela então iria financiar e expandir essa revolução para outros países da Europa, para outros países, para expandir o socialismo. A ideia que ele tinha de a Rússia não ficar isolada, não ficar só ela comunista. E aí tornar outras nações comunistas para ela ter um certo comércio, né? uma certa proteção, vamos dizer assim. Já Stalin, ele defendia uma tese diferente, que é a revolução em um só país. Ele defendia que, antes de se expandir a revolução
para outros países, teria que se consolidar a revolução, o poder soviético, né? E essa consolidação do poder soviético passaria por um processo de industrialização da União Soviética. Lembramos que a Rússia era, né, era um país agrícola e pouco industrializado. Então, caberia a Stalin, né, caberia à União Soviética se industrializar para estar à altura dos outros países europeus, né? E essa era a tese dele. E é claro que Stalin ganhou essa briga. Aí tem que entender por que Stalin ganhou essa briga, né? Porque na divisão das tarefas do Politburo, ainda com Lenin, a tarefa mais insignificante, vamos dizer assim, né, já que Lenin era o líder, Trotsky ficou com o exército, o comando do exército, Stalin ficou com aquilo que Trotsky apelidou de trabalho inútil, que era a Secretaria-Geral da União Soviética, do Politburo. Então, ele era o secretário-geral, quer dizer, ele não tinha uma função grandiosa como Lenin, nem como Trotsky. O papel dele era puramente burocrático. Mas Stalin percebe a importância desse cargo. Por que é importante? Porque todos os sovietes russos que agora estavam no poder, nas suas regiões, se comunicavam com o Politburo através da Secretaria-Geral. Então, Stalin tinha todo o controle, sobre todos os sovietes. Então, quando ocorre o Congresso do Partido Comunista, Stalin ele já está com controle de todos os votos. E aí foi fácil para ele ganhar a votação. E aí nós vemos o governo de Stalin. Ao tomar o governo, ele vai implementar o plano quinquenal, né, que é o plano de dar ênfase à indústria pesada, né, da ênfase à indústria pesada, à indústria de construção de base, né, metalúrgica, enfim, e a modernização da Rússia, né, e vai também fazer uma coisa interessante, ele vai fazer a coletivação do campo, né? No caso, as propriedades rurais passam a ser coletivas, né? Onde eles vão acabar, no caso, tipo como fosse cooperativas, né? Só que, é claro, esse processo, no primeiro momento, vai ser desastroso, porque vai provocar fome, enfim. Mas o governo de Stalin acaba sendo um governo muito importante no desenvolvimento não só da União Soviética, como do próprio comunismo russo, né? No próprio socialismo, até porque não podemos dizer que a Rússia se tornou comunista. Uma coisa que nós temos de entender muito bem, na verdade, dentro do conceito marxista, nenhum país no mundo acabou implementando o comunismo. Na verdade, o que foi implementado foi o socialismo, né? O socialismo científico defendido por Karl Marx, que seria o controle do Estado. O comunismo seria uma etapa seguinte, onde não teria mais a necessidade da figura do Estado, né? Mas, e aí esse controle estatal, nós podemos chamar de socialismo, né? Ou socialismo de Estado, né? Outra coisa importante, podemos lembrar que, após Lenin assumir o poder, Trotsky, temendo pela sua vida, foge, né? Ele é expulso da Rússia e vai para o México, e lá no México, agentes de Stalin acabam matando, né? Em 1929, ele acaba fugindo e depois ele é assassinado no México por pessoas ligadas a Stalin, né? Ele é morto, ele é assassinado com uma picaretinha, né? Um quebrador de gelo. Então, ele acaba matando Stalin, né? Desculpa, matando Trotsky, perdão, eu falei Stalin, mas Stalin ordena o assassinato de Trotsky no México.
E, com isso, ele vai implementar esse novo país. Na verdade, toda a União Soviética que a gente conhece, ela se dá, né, pelas mãos de Stalin. Temos que entender que Stalin pega um país rural e transforma em uma potência mundial, potência essa que, após a Segunda Guerra Mundial, ela tem a capacidade de rivalizar, né, só ela tem a capacidade de rivalizar com a maior potência ocidental, que é os Estados Unidos. Né? Isso se dá por quê? Pelo seu poder do exército russo e pelo poder da tecnologia russa. Né? Então, embora existam casos de trabalho escravo, enfim, prisões de opositores políticos, inclusive no final do governo, ele vai ficar meio que maníaco e vai achar que todos são contra ele, né? Então ele vai tendo esse poder paranoico, mas não podemos esquecer que Stalin ele contribui para a criação dessa potência mundial que é a União Soviética. E é claro, aí nós vemos hoje, né, a Rússia, ela não é mais a União Soviética, como eu falei, ela deixou de existir em 1990, e aí hoje é uma república, e está uma república capitalista, e está sob o comando de Vladimir Putin. Né? Putin governa a Rússia há quase 20 anos, se não me falha a memória, e ele mantém essa tradição, né, do poder da Rússia, até porque temos que pensar que após a dissolução da União Soviética, na década de 90, do século XX, a Rússia entrou numa decadência econômica muito grande, inclusive ela foi dominada por mafiosos, né, foi dominada pela máfia, enfim, houve um empobrecimento muito grande da população russa, e ela somente quando Vladimir Putin chega ao poder nos anos 2000, é que a Rússia começa a se levantar, né, economicamente e socialmente. E hoje a Rússia se mantém novamente num patamar, claro, não no patamar que ela tinha como União Soviética, mas num patamar econômico que ele acaba tendo novamente aquele papel de controlador. Né? Temos que entender, por exemplo, o papel da rivalidade dos russos com os Estados Unidos ainda. Né? Essa rivalidade retorna com o Vladimir Putin, por essa seção político-militar, né, econômico-militar da Rússia. Por exemplo, a questão aqui na América do Sul, a questão da Venezuela, por exemplo, né, que a intenção dos Estados Unidos de invadir a Venezuela, depor o presidente da Venezuela, mas por que isso não acontece? Porque há uma intervenção direta de Vladimir Putin. A Venezuela é aliada de Putin, né, aliada da Rússia. E a Rússia manda aviões, manda porta-aviões para defender a Venezuela. Então, ainda há esse papel, né, dessa rivalidade, não mais aquela rivalidade da Guerra Fria, mas ainda há uma rivalidade que a Rússia ainda mantém com os Estados Unidos, e isso se dá, né, até para entender o fato de que por Putin estar no poder, se dá também por isso. Ele conseguiu desenvolver a Rússia novamente, conseguiu acabar com a pobreza. A Rússia ela entra num processo de emprego, né, a melhoria da condição de vida das pessoas. Então, isso acaba ele permanecendo no poder, sendo reeleito várias vezes para o cargo de presidente. Né? Então, é isso, né, para que a gente possa entender esse momento da Revolução Russa, e que vai ser muito importante porque vai marcar, né, como eu falei anteriormente, vai marcar o século XX. Né? Não só a formação a Revolução Russa, ela é decisiva na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, e isso muda todo o cenário da Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial ela também vai ser decisiva
Porque quem, de fato, vai derrotar os nazistas na Segunda Guerra Mundial são os russos. Eles são os primeiros a derrotar os nazistas. Os Estados Unidos vêm depois, né? Tanto é que os primeiros a entrar em Berlim são os russos. Então, o papel, e depois, obviamente, depois da guerra, nós vemos ali a Guerra Fria, né? Entre a rivalidade entre Estados Unidos e a União Soviética. Na verdade, uma rivalidade político-militar, né? Uma rivalidade político-ideológico, né? Capitalismo versus socialismo, mas que vai marcar todo o século XX. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Novamente, né, que eu falo que quem não está ainda inscrito no meu canal, eu peço que se inscreva para aumentar o alcance do canal e aguardo todos numa próxima videoaula. Um abraço a todos e obrigado por participar desse momento.